Então é o seguinte, eu peguei algumas periodizações na internet para a gente ver alguns modelos, e existem vários modelos, existem várias ideias e existem várias sequências. Existem padrões, né, na literatura quanto à periodização, de como formular uma periodização. Existem sequências ali até mais simples do que algumas que a gente vê. E aí o que assusta na periodização é que quando você vê vários tipos de modelo, várias coisas sendo feitas, a gente cria uma confusão, né? A gente cria uma situação em que a gente não consegue chegar num senso comum, né? De como montar, de como seguir uma ordem. E muitas vezes o profissional da educação física que utiliza da periodização, ele utiliza da sua própria estratégia, da sua própria sequência lógica ali, e aí ele acaba prefere fazer até do seu jeito do que fazer seguindo outros autores, né? Acho que eu vou ter que tirar aqui da compartilhamento. Eu vou colocar de novo, só que eu vou fazer uma mudançazinha. Deixa eu compartilhar de novo agora. E aí o que acontece? A gente vai fazer como atividade, né? A gente já vai montar aí uma periodização. Essa periodização que vocês vão montar, ela não vai seguir uma estrutura muitas vezes até perfeita, não, tem que ser assim, vamos seguir todos os detalhes perfeitos, todas as ordens perfeitas. Não, a gente vai tentar fazer de uma forma que a gente consiga organizar nossas ideias e consiga organizar nossos treinamentos. Então, eu trouxe só algumas coisas aqui para discussão, né, quanto à periodização. E para vocês lembrarem até mesmo, né? Então, assim, se vocês estiverem aí com um caderninho, é interessante vocês anotarem para vocês conseguirem fazer a periodização, né? Seria melhor vocês anotarem, então, tudo isso. E aí, no final, a gente vai usar o próprio caderno que vocês tiverem, então, para fazer a montagem aí da periodização. Eu vou dar as partes, umas orientações básicas, e aí depois vocês só vão seguir com as orientações finais, vocês vão fazer vocês mesmos. A questão para vocês eu já passei isso para algumas turmas, e aí sempre teve alunos perguntar, professor, pô, não seria melhor fazer pelo Excel? Se você conseguir fazer pelo Excel, acho até melhor. Se você já quiser treinar pelo programa Excel e ficar montando ali, né? Que nem, por exemplo, essa mesma planilha que vocês estão visualizando aí, ela foi feita no Excel, né? Então a gente consegue perceber até o logo do aplicativo aqui, do Excel, aqui embaixo. E então, se vocês quiserem fazer, vocês sentirem à vontade para fazer no Excel, pode fazer no Excel, mas não. A ideia assim é mais fazer no caderno para vocês, para a gente poder se organizar quanto a isso, né? Então, beleza. Ó, a gente tem na periodização, se vocês quiserem então anotando aí algumas informações, né? Lembra que nas aulas anteriores, principalmente nas primeiras aulas, né? Eu falei para vocês já de algumas das periodizações e falei para vocês de periodização simples. E a periodização simples, a gente pega a base que sempre vai ser aquela fase preparatória, a fase competitivo e a fase transitória. Vocês lembram disso? Então, vocês vão se basear exatamente nisso. Vocês vão se basear preparatório, competitivo e transitório. E a gente vai trabalhar em cima disso. A ideia é que vocês montem a periodização com apenas uma competição, por isso que é uma periodização simples. Se fosse uma periodização dupla, teria 2 competições no ano, teria 2 fases de competição. Ah, professor, mas eu não vou trabalhar com esporte de alto rendimento, então não tem por que eu fazer uma periodização, porque não tem competição.
eu vou trabalhar com CrossFit, eu vou trabalhar com musculação, eu vou trabalhar com treinamento personalizado. E aí que vem o grande erro, né? De o profissional achar que a periodização é somente para o alto rendimento, por causa da fase competitiva, né? Dentro da periodização. E não, a periodização você monta para todos os públicos que você vai trabalhar, né? Independente do público, se às vezes até criança trabalhou com ensino infantil, você tem que montar um programa de trabalho ali para você se orientar, para você saber o que você está, o que é, qual é a sequência lógica que você vai seguir, porque o treinamento ele é uma sequência lógica. A gente viu isso ao longo dessas aulas aí. Teve vários vídeos que eu fiz para vocês, eu joguei lá no YouTube falando disso, dessa sequência lógica, explicando isso em relação às definições de vários autores ali, né? Quanto ao que é treinamento esportivo. E aí, quando vocês pegam e falam, as pessoas falam assim, ah, não, periodização não é tão importante assim. Aí é o grande erro, né, dentro da profissão. Porque a gente acaba minimizando a importância do acompanhamento, seguindo uma ordem, um trabalho cronológico ali entre começo, meio e fim. E aí o período da competição, dentro de um trabalho, por exemplo, personalizado, que nem esse slide que eu mostrei aí para vocês, né? Vocês estão acompanhando aí um slide. Não necessariamente eu preciso colocar uma competição, mas eu posso colocar o quê? Até o momento que a pessoa quer alcançar aquele objetivo máximo. Então, assim, a pessoa começou a treinar comigo no começo do ano, um exemplo. E até setembro, essa pessoa quer perder. O objetivo dela é perder 10 quilos. E ela quer chegar em setembro com 10 quilos a menos. Ali é meu período competitivo. Ah, porque em setembro, dia 15 de setembro, ela faz aniversário e ela vai fazer uma festa e ela quer se manter bem nessa festa. Que nem eu já tive aluno assim, né? E que ia fazer aniversário, e uma aluna que ia fazer aniversário 50 anos, e ela já tinha programado, ela entrou na academia, ela começou exatamente em janeiro. Na verdade, assim, ela tinha começado antes, que ela já fazia academia, só que ela começou a pegar firme nos treinamentos em janeiro, né? E foi no período que eu entrei na academia. E ela queria chegar em setembro falando assim, não, eu quero setembro, tá com tantos quilos a menos e lindo e maravilhoso para minha festa de 50 anos. E aí a gente montou todo um trabalho com ela, né? Então não adianta. Ali é o período competitivo dela, que ela quer estar no auge do treinamento. Então a periodização ela tem que existir. E a negligência da periodização é o maior erro do profissional, porque ele começa a passar qualquer coisa para a pessoa e não se orienta quanto ao que ele está passando. Ele não se orienta ao que ele está seguindo com o aluno. E aonde ele começa a ter muitos erros metodológicos de trabalho, porque esses erros eles não estão seguindo especificamente o que o aluno realmente precisa. Ele apenas está fazendo coisa. Ah, hoje o aluno tá bem? Ah, vamos treinar tal coisa. E ele não começa a treinar o que realmente é necessário para o aluno. E aí que vem o erro metodológico de trabalho, né? Então o que acontece? A gente vai seguir essa orientação básica ali Só estou arrumando aqui uma coisa. A gente vai seguir aquela orientação básica, então. Fase preparatória, a fase competitiva e a fase transitória. A gente vai seguir isso para pautar ali o que a gente vai montar de trabalho, né? Só arrumando algumas coisas aqui. Vocês não conseguem visualizar o que eu estou arrumando.
Então, ó, a gente vai seguir essa orientação. Aí, orientações básicas quanto à montagem da periodização para vocês. Lembra que na fase preparatória, quando a gente discutiu disso, existia a fase geral e a fase específica. Então, vocês já até anotem isso aí, que o preparatório tem a divisão entre fase geral e fase específica. No competitivo, a gente tem a fase pré-competitiva e competitiva. A gente tem essa subdivisão aí da fase competitiva. Repete a competitiva, por favor, professor. Competitiva é pré-competitiva. Sim. E a própria competição, né? No caso eu falei competitiva, mas a própria competição, né? Obrigado. E aí, assim, na transição a gente só tem um trabalho geral mesmo, que é o trabalho mais comum, porque a... Oi. Essa divisão entre fase aí é geral e... Na preparatória? Isso. Geral e específica. São duas fases. Geral e específica. Na competitiva é pré-competitiva e competição. E na fase de transição é a fase geral mesmo, que aí ele é um trabalho geral. E aí o que acontece? Existem vários... Uma coisa que vocês têm que ter dentro da periodização é a orientação quanto aos objetivos. Porque o que acontece? Pense que todas as aulas têm que ter um objetivo. Todos os planejamentos têm que ter objetivos. Então, ó, estão vendo nesse gráfico que vocês estão visualizando aqui, ó? Tem muita informação que muitas vezes a gente pode confundir. Só que imagine o seguinte, ó. Aqui, essa pessoa que fez essa periodização, no caso, ela fez uma divisão de janeiro a junho, e embaixo tem uma divisão entre julho a dezembro, né? Ele fez essas duas partes porque ele dividiu em 2 semestres ali no caso, às vezes só para ficar organizado na sua planilha, não necessariamente, porque a periodização tem 6 meses, né? Mas ele fez isso aqui num sentido de organização da sua periodização, até porque ele tem 2 fases de competição nessa periodização aqui. E aí eu explico por que essas 2 fases. Mas, se vocês olharem aqui, ó, nessa primeira parte aqui, ó, tá vendo as fases do treinamento? Aqui, ó. Essas fases do treinamento são as que eu acabei de falar para vocês. Então, ó, tem a transição, ó, preparatório geral, que está em verde, preparatório específico, que está nessa corzinha, esse verde, nem sei essa cor direita aqui, mas é um verde desbotado, vamos dizer assim, vai. Esse bege aqui, você já viu que começa como pré-competitivo? Então é a fase pré-competitiva, que eu falei para vocês, depois na competitiva. E depois aqui a competição, né? Então aí essa fase em vermelho aqui é a competição. Tem um momento que ele entra numa transição, depois novamente entra na competição, entra novamente na transição no final, e aí depois aqui, ó, olha aqui, em julho. Tá vendo que só muda, as cores são as mesmas aqui de cima em algumas cores? Então ele entrou depois novamente na fase preparatório geral, preparatório específico, olha aqui, pré-competitivo, competição, transição, competição e transição. Então, provavelmente, essa pessoa aqui que está fazendo esse treinamento, ela está fazendo ali, no período de competição, de 4 competições. Ela está fazendo. Aqui, a gente poderia usar os esportes que tem muitas competições, ao ano, tem aquelas competições regionais, competições estaduais, competições nacionais, competições internacionais.
Então são várias competições que estão acontecendo. Ou também, olha que interessante, se eu falei para vocês, por exemplo, a pessoa entra na musculação, ou a pessoa entra no CrossFit, e ela quer fazer um treinamento ali para poder perder peso, perder gordura, ganhar massa muscular, ganhar condicionamento físico, ganhar força. Ela pode ser essa pessoa aqui, ó. Por quê? Ela fez uma preparação, entrou na fase competitiva que ela fica no auge, deu uma recuperação, que é a transição, volta para a fase competitiva, e aqui a gente vai fazendo avaliações físicas para saber se essa pessoa está perdendo gordura, se ela está com intensidades adequadas. Então a gente vai fazendo um trabalho com ela. Então o que eu quero mostrar para vocês é que não necessariamente o esporte, a periodização fica somente com o esporte, mas ela fica com qualquer esporte. Porque musculação é esporte, porque CrossFit é esporte. Só que assim, se você pensar em um esporte de alto rendimento, é diferente, mas são esportes, né? E são ferramentas que a gente precisa utilizar uma sequência lógica, senão a gente sempre vai ficar fazendo vai lá, faz 3 de 15 hoje. Ah, professor, mas ontem eu fiz 3 de 15. Ah, então faz 3 de 12. Por que 3 de 12? Ah, não, porque você já fez 3 de 15. 3 de 12 você vai fazer um exercício mais intenso. Será? Então a questão a gente sair daquela mediocridade, que é a média, que a média sempre faz, né? E não só do profissional. Eu estava entrando aqui antes de entrar aqui na aula, eu entrei no grupo lá do VIPs e eu vi que mandaram um GIF, né? Eu vi que mandaram um GIF, mas um GIF não, né? Uma imagem lá que uma universidade está... Calma aí que tô mandando mensagem no grupo. Deixa eu ver se tem alguém na lista aqui para tentar aparecer aqui. E assim, aí eu vi que mandaram uma mensagem lá de uma universidade indicando para as pessoas fazerem treinamentos online. Aí eu vi gente elogiando, né? E realmente tem os seus lados positivos e tem lados negativos, né? E tem sim lados negativos. Aí eu vi uma pessoa, não, pô, você vê personagens, você vê blogueiros que têm mais coerência, têm mais preparação do que próprios professores formados, bacharelado. E infelizmente acontece isso, mas não é que a pessoa, o blogueiro, tem mais experiência, que não tem formação. Não, ele não tem mais experiência, ele não tem mais embasamento. Mas às vezes falta para o profissional utilizar das ferramentas que ele aprende na faculdade, utilizar das ferramentas como base para ele. Então, assim, a periodização. Vocês não precisam ter uma, nossa, professor, mas para cada aluno meu eu vou ter que montar isso. Imagine numa sala que você vai treinar com 30 alunos, fica muito difícil. Mas você, como profissional, você muitas vezes faz seu trabalho personalizado, de personal training. Pô, você não vai fazer isso com o seu aluno personal? Que é um aluno, você tem um aluno a cada horário, você não vai fazer isso? Aí é demais. Pô, se você não faz isso nem com um aluno, realmente, você não vai fazer com 30 alunos, né? Mas você pode, com 30 alunos, se você tem algo montado, você ir passando para a planilha apenas algumas informações para você seguir uma ordem. Então, assim, eu não acho que os blogueiros também estão certos com treinamentos, e aí é a minha visão, né? Com alguns treinamentos, porque, gente, treinamento para todos, de uma forma que você não consegue acompanhar, não é muito adequado, porque o risco de lesão é muito grande, porque as chances da pessoa fazer movimentos errados, as chances da pessoa fazer movimentos se empolgado na intensidade do professor. O professor que está ali mostrando seus treinos, ele não está explicando qual que é a intensidade do seu trabalho. Ele não está falando assim, esse treinamento aqui é mais voltado, é mais específico para uma pessoa que está iniciando.
Ele não fala isso. Eu não vi, eu já vi vários vídeos ali, eu não vi nenhum falando isso. Então, falta sim uma metodologia até para essas pessoas trabalharem na internet. Só que difícil, né? Você trabalhar à distância sem você passar informações adequadas. Mas enfim, né? O importante, eu acho que eu acredito que a gente tentar aprender com isso e tentar utilizar dessas ferramentas aí como base para a gente melhorar ainda mais as nossas aulas, né? Então vamos lá. Eu falei para vocês aqui, então, os períodos, né? Então, preparatório, competitivo e transição. Fizemos a subdivisão, principalmente do preparatório e do competitivo, e aí vem os objetivos. A questão dos objetivos que vocês precisam colocar, né? Como o que está, porque assim, o objetivo é o que está sendo avaliado ali. Então você precisa entender que você a cada sessão de treino, a cada microciclo, a cada mesociclo, a cada treino, você tem uma avaliação. E você faz essa avaliação e você vai quantificando os resultados dessa avaliação. Ah, professor, mas é uma avaliação física? Não, é uma avaliação por observação, é uma avaliação quanto à execução das coisas, ao que ele fez. E aí, no final de um período, aí sim você faz uma avaliação física. Porque aí a avaliação física, você está avaliando o corpo da pessoa, você está analisando para ver se teve mudanças estruturais. Então, você teve mudanças no volume muscular, se você teve mudanças no percentual de gordura, se você teve mudanças na circunferência. Então, você faz essa avaliação física depois de certo período. Geralmente é indicado a fazer uma avaliação a cada trimestre. Se você está dentro de uma academia, a cada trimestre é excelente, porque você faz 4 avaliações no ano. A cada 3 meses você faz uma avaliação. É excelente. Agora, se você não tiver dentro do alto rendimento, a avaliação muitas vezes é mensal. Avaliação física, né? Quando você faz aquelas baterias de avaliações grandes, aí geralmente é anual. E aí vai fazer avaliação cardiovascular, avaliação neural, avaliação. Aí já outras avaliações, né, que são feitas ali. E quando são feitas avaliações específicas, não só avaliação de composição, massa muscular, mas avaliações específicas de potência muscular, velocidade, força, resistência. Quando são feitas avaliações assim, também pode ser feito de 3 em 3 meses ou de 6 em 6 meses. E aí fica a critério do professor e das ferramentas que ele tem para poder fazer isso. Mas entenda que você, quando você faz uma avaliação, você quer saber se a pessoa chegou em algum ponto. Chegou no ponto que você tinha como objetivo daquela trabalho ali. Então, sempre tem que ter pautado a nosso treinamento a avaliação, então, o objetivo. Tem que ser sempre pautado o objetivo dentro do trabalho. Então, você vai avaliar o quê? Se você não tem nenhum objetivo. Então, você tem que ter um objetivo. Então, no caso aqui, ó, por exemplo, desse gráfico que eu estou mostrando para vocês, os objetivos, eles não tem uma palavra assim que fala assim, ó, o objetivo é esse. Vocês verem aqui que não tem. O objetivo está aqui, ó. É isso aqui. São os fundamentos técnicos que tem, fundamentos táticos, e aí é o que todos os autores usam, né? E eles falam que é o mais indicado, as capacidades físicas. São as capacidades físicas como objetivo. Então, lembra lá, por exemplo, força máxima, resistência de força, potência, velocidade, são capacidades físicas. Esse é o objetivo dentro desses quadradinhos que a pessoa preencheu aqui, ó. Por exemplo, 40% de força máxima nesse período de transição, 25% de resistência de força, 5% de potência, 0,0 de velocidade e resistência aeróbica. Ele não vai correr, ele não vai fazer uma distância longa, ele não vai fazer nenhum trabalho aeróbico. Resistência anaeróbia, e aí ele tem 50% de trabalho. Então,
o que acontece? Quando eu falei para vocês lá de capacidades físicas, eu fiz aquele videozinho, coloquei no YouTube para vocês acompanharem. Capacidade física, ela... Deixa eu beber uma água aqui. A capacidade física, a gente sempre ensina de forma didaticamente separada. A gente fala, definir força, explica o que é força. Agilidade, explica o que é agilidade. Potência, explica o que é potência. E vai explicando. Só que a gente tem que entender que a capacidade física, elas estão unidas. Lembra que eu já falei isso em aula para vocês? Elas estão unidas, elas são referências, tudo junto. E aí nós, como profissionais, a gente vai organizando elas ali conforme os esportes. Então, por exemplo, tem esportes que tem mais predominância de alguma capacidade física do que outros. Se a gente pega a musculação, por exemplo, a predominância da capacidade física é força. Dentro da musculação, você trabalha a velocidade? Trabalha, mas é muito pouco. É muito pouco. CrossFit, talvez você trabalhe mais velocidade do que na musculação. Eu trabalho potência? Trabalha. Só que olha a questão. Potência não é força mais velocidade? Você somar as duas e aí você chegar na potência muscular? Então, se você, dentro da musculação, trabalha menos velocidade, você trabalha mais força. Então, a força dentro dessa potência vai ser a predominante, né? Você vai trabalhar a potência, mas com mais ênfase em força dentro da potência, não com tanta ênfase em velocidade. Mas aí se eu estou trabalhando com CrossFit, aí talvez você tenha uma equidade ali dos dois, então você vai trabalhar os dois por igual, ou talvez trabalhar um pouco mais velocidade, porém não tão elevado que nem a força, né? Força ainda vai ser mais dentro do trabalho de potência, né? Então a gente tem que entender essas capacidades físicas dentro dessa periodização, como que elas estão dentro dos objetivos. Só que os objetivos, eles não ficam somente nas capacidades físicas. E aí que também gera uma confusão. Porque assim, existem as capacidades físicas, elas são objetivos. Por que elas são objetivos? Porque você não tem, você tem que se pautar em alguma coisa dentro dos treinamentos. E você só consegue se pautar nos treinamentos com as capacidades físicas. Então, por exemplo, se a pessoa faz dentro da musculação, tentam entender aí, na musculação, você trabalhar com a pessoa em um mês, ela vai fazer os movimentos com maior velocidade. Então, ela vai manter a velocidade padrão, tanto na fase concêntrica como fase excêntrica. Então, toda na hora de contrair o músculo, como relaxar o músculo e voltar à sua fase original. Então, ela fase concêntrica, por exemplo, agachamento, ela vai descer e subir na mesma velocidade, tá bom? Então, o agachamento, ela desce e sobe na mesma velocidade, a pessoa. Já no segundo mês, essa pessoa, em vez de fazer na mesma velocidade, eu vou trabalhar com que ela faça o quê? Na fase de subir, no agachamento, na fase de subir, ela vai subir bem mais rápido. Ela vai subir o mais rápido possível, em um tempo. Subiu. E na fase da descida, fase excêntrica, ela vai fazer bem devagar. Ela vai descer bem devagar. Então ela vai fazer em 5 tempos. Então, desce em 5 tempos, sobe em um tempo. Eu não sei se a câmera está aparecendo para todo mundo aí, mas seria o quê? A pessoa no agachamento, ela faz um movimento bem devagar na descida e um movimento rápido na subida. Tanto que às vezes a pessoa até usa um salto. Ela pode usar um salto. E aí ela está trabalhando mais o quê? Potência muscular. Porque você está trabalhando velocidade mais contração muscular nessa subida. E na descida, a gente faz devagar, porque a gente está fazendo com que a pessoa tenha mais estresse metabólico, principalmente na fase excêntrica. Então, na fase excêntrica, você consegue, às vezes, mais resultados hipertróficos, com alguns estudos que tiveram, e porque você usa você usa mais intensidade ao músculo para ele poder resistir à fase excêntrica e ele conseguir retornar sem girar uma lesão, então fazer um movimento mais devagar. E na fase concêntrica, você usa mais potência muscular, então você usa velocidade, mais força, e aí essa pessoa ela dá aquela explosão, né? E aí volta ao normal e dá outra explosão. Isso é interessante dentro do trabalho, e eu estou usando potência.
Só que assim, eu acabei de falar para vocês, essa potência eu estou trabalhando com hipertrofia. Então, eu posso colocar um outro objetivo. Então, assim, aqui no caso não tem esse outro objetivo, né? Mas eu poderia colocar um outro objetivo, né? Deixa eu até ver se tem um outro gráfico mostrando isso. Professor, Oi, pode falar. esse gráfico aí, volta aí um pouquinho. Não, o primeiro. Esse? Isso aí, na fase de treino aqui, o objetivo. O que está escrito aí no penúltimo aí? Aqui nessa fase aqui, o objetivo? Não, no primeiro. Aqui, Não. início semanal, capacidade. Não. Volta o primeiro Aqui. slide. Esse. Isso. Tá. Isso aqui, isso aí. Nossa, Penúltimo. Qual o último? Penúltimo, aqui as datas, intensidade, técnico-tático. Como que é aí? Termo o quê? Técnico-tático. É o trabalho Não, técnico-tático. O de cima é propriocepção. Proprioceptivos. Trabalho proprioceptivos. É isso? Esse proprioceptivos, esse trabalho proprioceptivo é porque não dá para dar zoom. Trabalho propriocepção é mais ou menos o que eu falei aqui para vocês de potência, de vocês usarem saltos, né? Quando eu falei para vocês, a pessoa sobe que ela usa até um salto, por exemplo. Não estou entendendo. Repete. Esse trabalho de propriocepção, você trabalha saltos variados para consciência corporal. Domínio de corpo. Isso. Aí você varia de acordo com o trabalho e o treino, e você também aplica uma propriocepção de domínio corporal nesses saltos. O trabalho de equilíbrio. Perfeito, é isso mesmo. Tanto que, olha, é interessante, isso que você está falando de equilíbrio, está dentro da propriocepção, equilíbrio, a você usar a força elástica, né? De você, quando você descer, você também descer rápido. Você não pode descer devagarzinho. E aí você desce rápido e sobe rápido, né? E aí você retorna à fase original, fica paradinho, aí depois faz de novo. Desce rápido, sobe rápido. Aí você pode usar plataformas. Então, uma plataforma elevada, e aí a pessoa desce, cai, bate e vai para outra plataforma elevada. Então, é isso mesmo. Baixo para cima, com saltos na barreira, saltos no colchão. Exato, exatamente. E aí ela usa desses trabalhos de equilíbrio, velocidade, flexibilidade, porque ela usa força elástica, ela usa força. E a propriocepção é interessante, assim, ela não, é um trabalho de alta intensidade que a gente chama, né? Se vocês olharem aqui, nesse gráfico aqui, ele só tem até o terceira semana, ele tem marcando as intensidades que ele está trabalhando. Só que acontece, no caso, a propriocepção, você vê que ele começa a trabalhar na terceira semana. Na primeira semana, ele não está trabalhando propriocepção, porque você precisa de uma preparação muito maior, e se você for entrar, você precisa de também um descanso adequado. Então, você tem que ser bem pautado dentro da periodização. É bem interessante. É um trabalho de propriocepção que é bem legal de fazer. E dentro olha que interessante, no CrossFit, eles usam muito propriocepção, né? E tem os trabalhos de propriocepção que são utilizados, e a musculação usa, mas aí é mais um trabalho personalizado, o professor gosta de usar, não necessariamente tem de forma assim, um treino específico. Mas assim, esportes coletivos, futebol usa bastante, basquete, né? Basquete usa bastante, porque tem muito salto, vôlei usa bastante, handball tem, a propriocepção, elas estão muito presentes, né? E aí, assim, então o objetivo que eu falei para vocês o objetivo, tem as capacidades físicas, e aí o objetivo você também pode colocar, então assim,
no caso aqui, essa pessoa deixou as capacidades físicas aqui, e eu colocaria, no caso, um outro objetivo aqui em cima, antes das capacidades físicas, que seriam os objetivos já de uma forma mais geral, que não eu estou falando das capacidades físicas, mas eu estou falando de objetivos relacionados àquele período. Então, por exemplo, ó, esse daqui, ó, nesse primeiro período aqui, ó, aqui, vocês estão percebendo que tem 1, 2, 3, 4, ele vai ter uma quantidade aqui, né, que ele está somando. Se vocês perceberem, no total aqui deu 24. Quando você vai somar as semanas de um mês, vai dar mais ou menos, em média, 4 semanas, certo? Então, a gente faz, dentro da periodização, a gente divide cada mês em 4 semanas, e aí a gente faz essas semanas sendo os microciclos. Então, microciclo 1, microciclo 2, microciclo 3, microciclo 4, microciclo 24, tá bom? E aí a gente vai fazendo isso. Então, aqui, por exemplo, no caso, são 6 meses. Se fosse, no caso, um ano, que nem ele coloca aqui até dezembro, seriam 48 microciclos, tá bom? 48 microciclos, porque aí ele fez de todos os meses. E aí, no caso, colocaria um objetivo desse mês de janeiro, que aqui, no caso, essas divisões que ele fez são divisões de mesociclos. E aí eu já vou falar disso, tá bom? Só estou dando uma explicação para vocês irem acompanhando. Ó, aqui nesse janeiro é o mesociclo 1, mesociclo 2 em fevereiro, mesociclo 3 em março, e assim sucessivamente. Então, no total, se eu estou falando de um ano, eu estou falando de 12 mesociclos. Se eu estou falando de 6 meses, no caso, só vendo esse gráfico de cima aqui, ó, são 6 mesociclos, beleza? Então, ó, eu colocaria um objetivo em cada mesociclo. Ou faria da seguinte forma. Estão vendo essas cores aqui? Lembra que eu falei para vocês? Foi tudo aquilo que eu falei para vocês de preparatório geral, preparatório específico, competitivo, pré-competitivo, competitivo, competição e depois a transição, né? Então, eu também colocaria o objetivo aqui nos mesociclos, ou colocaria os objetivos nessas fases. Porque aí eu consigo me organizar. Porque eu sei qual que é aí seria assim, ó, vocês poderiam colocar assim, objetivo geral e objetivo específico. O objetivo geral eu colocaria dentro de cada mesociclo ou dentro de cada fase que eu estou trabalhando. Então, se for na fase de transição, primeira transição aqui, qual que é o meu objetivo geral? Se eu estou na fase de preparatório geral, qual que é o meu objetivo geral quanto a isso? Porque eu vou somar todas as semanas. Então, eu vou falar, meu objetivo geral, e aí que vem, ó, meu objetivo geral desse mesociclo ou dessa fase é adaptação anatômica. Ele vai ter adaptações anatômicas para que ele melhore as estruturas dele. Lembra na primeira e segunda aula que eu falei para vocês? A gente precisa pensar em tendões, articulações, osso, ligamentos e o músculo. A gente precisa de pensar em todos esses componentes para a gente não preparar esses componentes para eles não se lesionarem. Então, se eu estou falando desse objetivo geral, eu estou falando desses componentes, por exemplo, adaptação anatômica. Se eu estou falando, por exemplo, assim, ó, meu objetivo geral é aumento de força muscular. Não necessariamente eu estou falando que ele tem que ter ganho de força, ele tem que ter ganhos de potência. Não, eu estou falando de ganhos de força muscular. Então, ele conseguia carregar o peso X, ele vai, no final da avaliação ali, eu vou fazer uma avaliação para ver quanto peso que ele está carregando. Ele está carregando agora peso Y. Ele carregava 10, agora ele carrega 20 quilos. Então, ganho de força muscular. Um outro objetivo, por exemplo, hipertrofia. Ó, no caso aqui, essa pessoa colocou aqui, ó, ganho de massa muscular. É um objetivo. É o objetivo daquela fase. Professor, mas, se a pessoa está fazendo musculação, ela quer ganhar massa muscular bastante, né, em várias fases. Então, você pode colocar ganho de massa muscular
aqui em fevereiro, ganho de massa muscular em março, ganho de massa muscular em abril. Ela quer ganhar massa muscular ali. Só que vai chegar uma hora que ela vai estabilizar e ela vai ganhar menos. Então o objetivo agora é queimar gordura. Não é aquilo que o pessoal fala, queimar gordura. Então o objetivo é perder massa gorda. Então você coloca aqui, perder massa gorda, perder lipídios, perder gordura. É o objetivo dessa fase aqui que eu estou. Entenderam mais ou menos isso? Então você coloca o objetivo geral, que estaria mais ou menos em cada mesociclo, e o objetivo específico em cada fase aqui, que aí o objetivo específico você colocaria as capacidades físicas, né? No caso aqui, só uma coisa. Aqui, proprioceptivos, trabalho proprioceptivos e técnico-tático não são capacidades físicas, mas a gente pode colocar também, que nem essa pessoa colocou, para apenas fazer como formas de orientação do que ele está aplicando. Então, ele está focado mais o quê? Em técnico-tático, no sentido do movimento técnico, que ela, no gesto técnico que a pessoa está fazendo, e depois no gesto, na fase tática do trabalho, que é como utilizar bem esse gesto técnico. Então, como utilizar na equipe, no futebol, como utilizar no basquete, no vôlei. Então, como utilizar melhor isso. Como utilizar isso, né? E aí, deixa eu passar para a próxima fase, que aí assim a gente dá mais algumas orientações. E aí, a gente tem o seguinte. Calma aí. Aqui. Então, é o seguinte. O todo, eu já falei isso para vocês, é o macrociclo. O macrociclo, geralmente, ele é dividido ou semestres ou de forma anual. Geralmente é dividido assim. Então, o que vocês vão fazer? E aí a gente já começa um pouquinho sobre nossa atividade. Vocês vão fazer um macrociclo. Esse macrociclo que vocês vão apresentar para mim é de 6 meses. Então, a gente vai dividir ele em 6 meses. Então, são, do jeito que está aqui, no gráfico aqui, ele ficaria como? Aí você vamos fazer padrão para ficar melhor? De janeiro a junho, né? Então a gente vai fazer 6 meses. No total, ele vai ter de microciclos, 24 microciclos. Mas aí daqui a pouco eu falo disso. Então, no total, ele vai ter 6 meses aqui de que seria o macrociclo dele. O macrociclo, a gente vai fazer disso. O mesociclo, que seria a subdivisão do macro. Então, aquele macro, que é o todo, ele está subdividido. Então, pensa assim, o todo, e ele tem as suas subdivisões. Essas subdivisões são os mesociclos. No caso, o mesociclo, geralmente, ele é dividido em meses, porque fica mais fácil de se organizar, né? Alguns autores, alguns professores, eles dividem seu mesociclo em 2 meses. Eles colocam 2 meses cada mesociclo. Então aí a gente é livre. Você faz do jeito que você quiser. No trabalho que vocês estão fazendo, vocês vão fazer mesociclos de 1 mês. Então, vocês, no total, se a gente falou, são 6 meses, vocês têm 6 mesociclos. Beleza? Até aí tá tranquilo, né? E aí, cada mês, a gente vai fazer 1 semana de trabalho. Dentro de cada mês, a gente vai ter, na verdade, 4 semanas de trabalho. A gente consegue fazer 4 semanas ali de microciclos. Então, são 4 microciclos em cada mês. Então, no total, se são 4 microciclos de cada mês, a gente tem 24 microciclos no total. Até aí tá tranquilo, né? Se tiverem dúvidas, já pergunta, já fala aí. Se quiser mandar lá no grupo, pode mandar no grupo também. Então, a gente tem o todo, macrociclo, tem as subdivisões do todo, que são os mesociclos, no total 6 subdivisões, e a gente tem as subdivisões do mesociclos, que são os microciclos.
e aí a gente tem as semanas, e cada divisão dos meso vai dar 4. Então, a soma dos 4 vai dar 24 microciclos. Beleza? Então, é o seguinte, ó. Vocês vão pegar um caderninho aí de vocês, façam 4 linhas. Vocês vão fazer 2 linhas verticais e 2 linhas horizontais. Ó. Eu não sei se todo mundo está enxergando no quadro, na câmera. Eu vou fazer aqui e vou mostrar para vocês. Uma coisa importante. Eu estou fazendo no caderno para vocês ficarem mais fácil de me mandar e ficarem mais fáceis até de se organizar, porque como vocês vão fazer à mão, pode ajudar mais. Porém, se você falar assim, professor, eu queria fazer no notebook, no Excel, faz o modelo agora e depois você faz no Excel, se você quiser fazer, faz no Excel. Se você estiver vendo na câmera, vai estar assim, ó, 2 linhas verticais nas pontas e 2 linhas horizontais. É exatamente o que está aqui, ó. 2 linhas verticais, duas linhas verticais no caso aqui, né? E 2 linhas horizontais. E aí você faz um retângulo. Faça um retângulo. Fez um retângulo? Professor, para mim a sua câmera está travada, eu não estou conseguindo ver o modelo. Para mim também não está aparecendo não, professor. Faz o retângulo aí, usa o caderno. Eu vou tirar uma foto e vou mandar no grupo. Beleza. Ok. E aí, ó, eu fiz uma segunda linha lá em cima, próximo da espiral do caderno, porque essa linha a gente vai colocar só as informações do macrociclo. Então, vocês vão fazer desse jeito aí, ó. Mandei no grupo agora. Visualizaram mais ou menos? Beleza. Aí vocês vão escrever macrociclo lá em cima, nesse espacinho. Vou mandar a foto do como eu escrevi. Macrociclo. E aí você vai colocar esse macrociclo, você vai colocar o esporte que você gosta ali, o esporte que você vai trabalhar. Eu vou trabalhar com musculação, com crossfit. Eu vou trabalhar com futebol, com handball, com vôlei. Aí é seu critério. Você que vai colocar da forma que você vai trabalhar. Beleza? Sou eu que não estou ouvindo nada? Não estou falando nada. Calma. Não se assuste. Professor, Oi. Melhor parar, Jonathan. Desculpa aí, mestre. Ô, mestre. Pode falar. Coloca no grupo aí do professor aí. Tinha que ser o Márcio, né? Tinha que ser o Márcio. Eu sabia que meu Deus, Márcio. Ô, Márcio, você não toma jeito, mano. Pegar um no pau aí, eu quero ver. Oxi, olha lá. Vamos lá, coloca no grupo aí.
Sai daí, maluco. Ninguém te quer lá, não. Vai, Jones. Coloca aí, vai. Te mandei o convite aí, Marcos. Não precisa não, se incomodar, professor. Não precisa. Pra que isso? Semana passada ele já estava, semana retrasada ele já estava no grupo, já saiu de novo e entrou. É todo dia. É outra rifa, celular novo. É assim, o celular que ele vendeu pra gente, a rifa, e ninguém ganhou. Eu vou fazer minha tabela bonita. Ainda não... Tá quieto, Marcos. Já tirou o lixo? Aí. Entrou? Quem colocou aí? Entrei. Então, ó. No caso, eu vou fazer de um jeito aqui. Aí, ó. Eu só tô fazendo aqui, eu tô demorando para falar, porque eu tô fazendo aqui um esquema que para vocês visualizarem. Professor, é como se estivesse fazendo esse que tá na tabela do slide aí. Fala de novo. Não entendi. Para fazer esse desenho que você fez aí no slide aí. Caderno? Pode ser assim? No caderno? É. Esse aí tá complexo, hein? Calma aí. Afasta um pouquinho aí, só para eu visualizar um pouquinho mais. Aí, pode ser. Tá ótimo. Aí, pode ser sim. É. Não vai ser simples. O complexo não dificulta, não. Não vou dificultar, não. Ó, vou mandar no grupo aí uma foto do como eu fiz. Eu não tô no grupo. Fica quieto, Márcio. Não precisa, Márcio. Não precisa, Márcio. Fala o seu número aí, Márcio. Não, Heloísa, não faz isso não. Nossa. Não, professor, aí, deixa quieto. Saiu do grupo. Quem saiu? O Ivan. O Oscar tá zoando porque o Márcio vai lá entrar. no grupo. Até o Oscar tá zoando o Márcio. Tá todo mundo saindo. Não, se o Oscar tá zoando ele, é que o negócio tá feio. O Oscar tá demais ultimamente, hein? O Oscar é malandro agora. Então, vocês estão enganados. O Oscar é malandro. Deixa eu falar meu número, os caras só atrapalham. O Oscar falou que o Márcio tá mais perdido do que segue no tiroteio. Meu número é novo, eu tava todo no grupo aí. O mestre que do Oscar aí, ó. Tá... Não, Oscar, pode continuar falando aí no grupo. Tá bom. Tá dirigindo, Oscar, e... Carreteiro safado. Não fala assim do menino. Ele tá levando as coisas para você comer, alimentando os mercados. Não fala assim do menino. Os caras só carregam droga. Tá mostrando. Traficante. Bolívia e Brasil, Bolívia e Argentina. As fronteiras estão fechadas. Não vê que ele fala até meio enrolado? Era meio boliviano com argentino, com... Tupi. Indígena. Vocês são maldosos com os Oscar, gente. Ó, vou mandar a foto aí para vocês. Vocês aí. Só vão perceber que tem uma fase aqui que eu coloquei em vermelho. Eu só mudei a cor no caso para vocês às vezes conseguirem visualizar melhor, mas não precisam exatamente mudar de cor. Se vocês quiserem mudar de cor, colocarem cores para diferenciar as periodizações, igual aparece lá nesse gráfico, aí vocês podem fazer isso, né? Ó. No caso aqui, eu coloquei mesociclo 1, olha a foto aí, mesociclo 1, mesociclo 2, mesociclo 3 e mesociclo 4. Por que eu coloquei assim? Porque é o que coube na folha, né? Ah, professor, eu vou colocar assim,
Aí o que você faz? Coloca desse jeito, vira a folha, faz o mesociclo 5 e 6, tá bom? Conseguiram visualizar aí na folha? Sim, Pro. Ô, Pro, deixa eu te perguntar uma dúvida. Fala aí. Dentro desse quadrado que tem, por exemplo, no mesociclo 1, são 4 linhas, né? São 4 espaçamentos. Dentro desse espaçamento eu vou colocar por exemplo, cada trabalho que eu vou fazer, né? Na primeira semana eu faço um trabalho de salto, na segunda eu faço um trabalho de força, na terceira eu faço um trabalho resistido. Eu faço desse jeito? Isso aí. É isso aí. Mas Tá eu bom coloco o que eu vou fazer, ou coloco a intensidade do exercício, por exemplo, como está nessa sua planilha aqui? Então, a gente vai colocar a intensidade, o estímulo, e aí você vai falar o estímulo que você está dando. Então, assim, por exemplo, é exatamente o que você falou. Que você só se adiantou em relação ao estímulo, porque é o que eu vou falar agora. Por exemplo, dentro do treinamento, a gente tem, quando a gente fala de tipos de sobrecarga que a gente vai dar, a gente dá estímulos de choque, estímulos ordinários e estímulos recuperativos. E são 3 tipos de estímulos dentro do treinamento. Então, novamente, choque. O choque é o estímulo de sobrecarga alta. É o mais alto que tem. Choque, trabalho de choque. Trabalho ordinário, que você fala, é o estímulo de carga moderada. Ele está entre o choque e aí ele está entre o recuperativo, que é a sobrecarga baixa. Então, você tem esses 3. Sobrecarga alta, moderada e baixa. Tá bom? E aí, o que a gente faz? A gente fala, por exemplo, olha novamente no gráfico aí, ó. Se a gente fala, eu falei para vocês dessas divisões aqui que tem das fases, né? A gente tem que entender que, por exemplo, se eu estou numa fase de transição, como que é conhecida a fase de transição? Não é a fase de recuperação, que a pessoa está se recuperando, ela é a fase que ela está se recuperando de uma competição ou em fase de descanso. Então, a gente fala que os estímulos que são dados na fase de transição, elas têm predominância de estímulos recuperativos. Você dá estímulos ordinários? Você pode dar um estímulo ordinário, dependendo do tamanho da sua transição. Se a sua transição for um período de 1 mês, por exemplo, você dá um estímulo ordinário. Só que você vai dar 3 estímulos recuperativos. Entenderam mais ou menos? Sim, Pro. Um exemplo. Eu vou pegar um exemplo para ficar mais claro até. Imagina aqui, em janeiro, que é aquele período que os atletas foram descansar aqui no Brasil, né? Que não tem nenhuma competição. Um exemplo, que não tem nenhuma competição em janeiro. Aí, só que ele terminou a competição dele exatamente na última semana de dezembro, que vamos dizer assim, foi lá uma São Silvestre. Ele terminou a São Silvestre ali exatamente no último dia de janeiro, né? Último dia de dezembro, né? Quando eu chego na primeira semana, então, de janeiro, o que eu faria e o que eu acho correto? Eu vou passar um estímulo de recuperação. Na segunda semana, um estilo de recuperação, porque ele veio de várias cargas altas de treinamento. Aí depois, na terceira semana, entraria um estímulo de recuperação no estímulo de ordinário, então uma carga moderada, e depois volta um estímulo de recuperação. E aí eu fechei 1 mês ali, então um mesociclo de trabalho de transição recuperativo. Ficou claro aí para vocês? Sim. Ô, Heloísa, deixa eu te fazer uma pergunta. A gente está fazendo esse ciclo com base em 1 mês de treinamento, certo? O que eu falei, isso. Esse mesociclo pode ser aplicado durante 12 meses ou não? Sim. No caso, você só teria que organizar aí, nesse seu mesociclo, qual que são as fases de intensidades altas, intensidades baixas, e quais as fases que você vai entrar. Então, competitivo, pré-competitivo, e aí você faria mais ou menos nessa organização. Então, seguindo essa mais ou menos essa imagem que eu mostrei para vocês,
eu vou fazer uma outra linha embaixo, e aí eu vou mandar a foto para vocês, outra linha embaixo, só para vocês visualizarem o que eu fiz. Não, então, Michel Mônica. Eu vou mandar a foto para vocês aí, só para vocês visualizarem. No caso do meu, deu 16 microciclos, porque eu coloquei, no caso, na minha folha aqui, coube só 4 mesociclos. Olhem aí na foto. Vê se vocês conseguem olhar no canto aí, ó, escrito microciclo, e aí tem as numerações, né, dos microciclos que a gente está trabalhando. Então, os microciclos, lembram? São semanas. Se você quiser, que nem eu falei para vocês anotarem lá, vocês podem anotar, ó, macrociclo são o período de 6 meses ou 1 ano, mesociclo, o período de meses, né, as fases de meses, e os microciclos são as semanas. Existe um... Hã? É mais fácil fazer de trás para frente, ou que nem do pequeno para o maior, ou tanto faz? Você fazendo do pequeno para o maior no sentido dos microciclos? Do ciclo, do micro para o macro. Se você pode fazer, pode, você só tem que se orientar aí para você não se perder quanto aos objetivos, mas você pode. Você pode. Se você quiser, você está falando assim, começar os microciclos e depois ir para o mesociclo, depois ir para o macrociclo. Você pode. Você está de trás para frente, que nem, vai, a competição é temporada. Aí eu começo de trás para frente, do pequeno, que é o específico, pré-competição, e aí começo regredindo do volume, mas aí tem intensidade de treinamento, de bastante repetição, bastante treino, de 2, 3 períodos. Sim, então, você pode sim. Você pode. Ficou legal. Ó, aí nas fases do treino, o que você só... Aí isso vai ficar a critério de vocês. Isso eu já não vou fazer, porque aí vocês vão já me entregar. Então, nas fases de treino, que está embaixo aí do microciclo que eu mandei da última foto, o que vocês vão fazer? Vocês vão colocar qual fase do treino que vocês estão trabalhando. Então, professor, o meu primeiro mês, para ficar mais fácil, eu vou começar com a fase preparatória, né? Só que o preparatório geral. No segundo mês, eu vou fazer o preparatório específico. No terceiro mês eu vou fazer o período pré-competitivo. Aí fica a critério de vocês. A dica que eu dou, e aí vocês vão tentando observar bem, se vocês quiserem já fazer seguindo essas orientações, fica até melhor. Quando você pega a fase no preparatório, pega a primeira fase ali, que é o preparatório, né? A gente falou que divide entre geral e específico. O geral, geralmente, e aí isso... todos os técnicos falam que é sempre melhor, você coloca o dobro do específico. Então, se você falou para mim assim, professor, eu vou fazer 1 mês de preparatório específico, então faça 2 meses de preparatório geral. Nossa, professor, mas é muito tempo, 2 meses. Não. Se eu estou falando que eu preciso preparar articulação, tendão, músculo, osso, ligamentos, 2 meses tá de bom tamanho.
2 meses não é pouco tempo, é um bom tempo. Então, pense o seguinte, no caso do desenho que eu mandei para vocês, ó, eu coloquei embaixo dos mesociclos, eu tinha deixado um espaço, porque eu ia fazer o quê? E a outra coisa, esse desenho que vocês estão fazendo, se você está refazer, refaça, porque você já está treinando. Ó, embaixo dos mesociclos, eu escrevi o quê? Ó, vê se vocês conseguem visualizar bem aí. Eu coloquei objetivo, eu só escrevi assim, objetivo. Esse objetivo, lembra que eu falei para vocês que tinha um objetivo de cada mês? E aí o objetivo, vocês podem colocar, preparação das articulações, dos tendões, dos ligamentos. Então, é preparação anatômica, preparação estrutural. No outro mesociclo, é preparação específica, né? Uma preparatória específica. Então, eu vou entrar com o trabalho específico do esporte. Então, assim, você está falando de atletismo, corrida no atletismo. O que é específico da corrida do atletismo? Velocidade. Então eu vou trabalhar velocidade da corrida. Eu estou trabalhando com crossfit, professor. Então eu vou trabalhar com gestos técnicos. Então eu vou trabalhar com exercícios específicos e táticos dentro da modalidade de crossfit. Eu vou trabalhar com musculação. Então eu vou trabalhar com exercícios de força, exercícios livres, que a pessoa aumente a coordenação motora e força muscular durante esses movimentos. Então, assim, aí fica a seu critério, tá bom? Aqui, já a partir dessa fase agora que eu estou falando, vai ficar mais livre. Vocês vão fazer os exercícios da forma que vocês quiserem, tá bom? O que é indicado? Então, novamente, na fase preparatória, você colocar geral e específico. Quando você coloca o específico, se você colocou específico de 4 semanas, então 1 mês, no preparatório geral, você coloca o dobro. Então, você coloca 2 meses, 8 semanas, tá bom? Que aí fica muito melhor para vocês se organizarem ali. Professor, se eu fiz que nem esse autor aqui, ó, que ele fez 2 semanas, eu posso colocar 3 semanas? Pode. Pode colocar 4 semanas? Pode. Você pode fazer, né? Aí fica a seu critério também. E aí, então, nessa última foto que eu mandei para vocês, onde está escrito objetivo de vermelho, você vai colocar o objetivo daquele mesociclo. Então, o objetivo daquele mesociclo que você está trabalhando. Tá bom? Aqui, ó. Tá vendo onde eu estou com o mouse aqui, ó? Tá vendo a intensidade dos trabalhos? Tá vendo que tá assim, ó? O vermelho, choque. Aí tem assim, ó, recuperativo e ordinário. Old, né? Onde? Meu não tá aparecendo. Não tá compartilhando? Não, para mim não. Eu vou tirar uma fotozinha para ficar mais fácil aí. E vou mandar no grupo. Obrigada. Ó, quem não conseguiu visualizar no vídeo da reunião, olha aí na foto que eu mandei. Quando você abre a foto do lado esquerdo, tem lá microciclos, aí tem embaixo as capacidades físicas que são trabalhadas, proprioceptivas, técnico-tático, e embaixo tem escrito intensidade. Aí do lado dá para ver assim, algumas informações da intensidade. Só que o que acontece? Como a foto está meio borrada, vocês não conseguem perceber. Mas o primeiro que aparece ali seria uma introdução. Ele fala que é uma introdução ao trabalho, né? É uma preparação àquele novo período que vai entrar. Depois ele vem com, por exemplo, choque, que está em vermelho. A outra cor que vem aqui é recuperativo. Depois ele vem com ordinário. Depois ele vem com choque de novo. E aí ele vem com introdução, que aí ele entraria como recuperativo, no caso daqui, desse desenho. A questão que vocês têm que entender é o seguinte. Quando a gente falou de choque, é uma intensidade bem alta. Imagina a pessoa trabalhando em 2 intensidades bem altas. Como que ela vai sair disso? Ela vai estar cansada, ela estará bem cansada. Se você continuar com o trabalho de choque, intensidades altas,
essa pessoa ela pode se lesionar, ela não vai aguentar, ela vai estar com umas intensidades muito altas de trabalho. Então, o que a gente faz? Na semana seguinte, ele deu 2 choques no caso aqui. Na semana seguinte, ele vem com um trabalho de recuperação. Então, ele vem com intensidades bem leves. Ah, professor, e se eu passei uma semana, um microciclo de choque, e no outro microciclo eu passei em vez de passar recuperação, eu passei um estímulo ordinário, que é um mediano, não há intensidade tão alta. Beleza? Aí tudo bem, não tem problema, porque você ficou só uma semana com choque, né? E aí não tem problema. Até se você olhar nessa fotinho que eu mandei para vocês, tenta acompanhar no mês de maio ali, ó. No mês de maio, quando começa, ele começou com um vermelhinho choque e depois ele veio com estímulo ordinário. Por quê? Porque ele só fez uma semana de choque. Então você pode fazer também dessa forma, tá bom? E aí, o que você vai fazer? A gente deixou aqui, né? A fase do treino. E aí você só vai colocar se a fase se essa fase ela tá como no caso preparatório, competitivo e transitório, é o que vocês vão colocar ali nessa fase, tá bom? E embaixo eu vou fazer mais uma linha, vou mandar a foto para vocês. Eu vou colocar como intensidade. E aí as intensidades que vocês vão trabalhar em cada semana. Eu vou colocar só do primeiro microciclo meu, só para vocês entenderem. Pera aí, mano. A boca. Ó, vou mandar uma foto para vocês só visualizarem como eu deixei. Vocês vão colocar mais ou menos assim, ó. Vocês vão colocar intensidade, olha a fotinha aí no grupo. Vocês vão olhar intensidade. E aí vocês vão olhar... vão ter as semanas aqui, né? Tá lá em cima, lá tá microciclo 1, 2, 3 e 4. No caso, eu deixei só de um mesociclo. E aí, no caso, eu coloquei ordinário, choque, recuperativo, ordinário de novo. Ah, professor, eu vou ter que seguir essa ordem que você colocou? Não, você não precisa seguir a ordem que eu coloquei. Você vai colocar conforme você está aplicando com o seu aluno. Então, imagine, a gente colocou lá no início, o esporte que você vai trabalhar. Ah, eu vou trabalhar com boxe. Então, você vai trabalhar com boxe. Você quer o que desse aluno? Você está pensando o quê? Ah, até para ficar mais fácil, se vocês quiserem, até uma dica aqui que veio da cabeça, do lado do esporte que vocês vão trabalhar, vocês podem até falar, é uma equipe de iniciação, eles nunca treinaram. É uma equipe que já treina, são alunos que têm conhecimento do movimento, têm conhecimento do esporte. Então beleza, porque aí você já sabe aonde você vai partir, porque assim, se são alunos que nunca treinaram em uma iniciação esportiva, você vai ter que começar do zero. E para você começar do zero, esse período de preparatório vai ter que ser ainda maior. Então, se eu falei para vocês que seriam 2 meses mais ou menos de preparatório, você poderia fazer 3, 4 meses de preparatório, porque essa pessoa nunca treinou na vida. Então, você vai ter que trabalhar com ela, preparando as estruturas de forma mais eficiente, porque ela não treinou. Entenderam mais ou menos isso? Então, coloca. Professor, mas eu queria fazer com iniciação. Faça com iniciação. Só entenda que o período de preparação vai ser maior do que os outros períodos. E aí o período de preparação, como ele é maior,
eu acredito que ele daria até uns 4 meses aí de período de preparação. Aí você poderia fazer um preparatório geral de 2 meses e meio ou 3 meses, e o período de preparação específica de 1 mês a 1 mês e meio. Então aí você só faria dessa forma, que acho que ficaria melhor para você. E aí o período de competição você deixaria 1 mês, 2 meses finais ali, e o período de transição você deixa 2 semaninhas ou 1 mês, que aí ficaria mais adequado, tá bom? Uma dica boa é essa. E aí embaixo, ó, dessa intensidade, você deu estímulo de intensidade, e aí embaixo você vai colocar as capacidades físicas que você vai trabalhar. E aí, como as capacidades físicas, lembra que eu falei para vocês no comecinho, as capacidades físicas, elas acabam você trabalhando várias capacidades físicas. Então, o que você vai fazer? Presta bem atenção nisso. As capacidades físicas, se você vai trabalhar 2, 3, 4 capacidades físicas, o que você faz? A primeira capacidade física que você colocar é a que tem a maior incidência, é a que tem maior predominância. E aí você coloca assim, escreve lá, força, é a que eu vou trabalhar mais. Só que eu vou trabalhar também resistência, resistência muscular. E aí você coloca embaixo, resistência muscular, porque a porcentagem é menor. Aí eu vou trabalhar também nesse dia, com os exercícios que eu vou fazer, eu vou trabalhando nessa semana, na verdade, né? Não nesse dia, mas nessa semana, eu vou acabar trabalhando potência. Só que a potência eu vou trabalhar bem pouco, eu vou trabalhar 10% de potência. Então você coloca no final potência. E aí, se você quiser, e eu acho que é bom você fazer isso para você já aprender bem, né? Eu não vou cobrar tanto porque é mais difícil, eu vou cobrar isso depois, numa segunda parte que a gente vai fazer dessa periodização. Se você quiser já colocar a porcentagem de cada semana, aí é bom. Aí eu acho que já vale a pena você fazer, que nem esse gráfico aqui, né? Colocar uma porcentagem. Então, por exemplo, ó, eu falei para vocês que a força você vai colocar primeiro porque você vai ter mais predominância no trabalho daquela semana. Então, coloca lá quanta de predominância tem a força. Ah, força eu vou trabalhar 50%. Eu tenho 100%, não esqueçam disso, que é a sua semana. Naquela semana, eu vou trabalhar 50% de força, 25% de flexibilidade e 25% de potência. E aí deu o seu 100%. Entenderam? Então, você vai colocar as capacidades físicas que você vai trabalhar e as porcentagens, se você quiser colocar, de trabalho. Eu vou deixar no desenho, ó, capacidades físicas e então, ó, eu vou tirar uma foto aqui e vou mandar para vocês. Eu deixei isso aqui do lado, não necessariamente vocês precisam escrever isso. É só para vocês se orientarem, tá bom? Então, eu deixei aí, ó, capacidades físicas e porcentagem, né? Eu coloquei o cálculo, o símbolo, né? Porcentagem de trabalho, então, de predominância dessas capacidades físicas. Eu vou fazer o primeiro, só para vocês entenderem mais ou menos isso que eu falei, das capacidades físicas. Por exemplo, força. Oi. Poderia me pôr no grupo aí? Ô, Márcio, de novo. Fala aí o nome, Márcio. Fala o número, quer dizer. Ó, galera, vocês é chato, viu, mano?
Eu amo vocês, cara. Fala o seu número aí, Márcio. 999 21 6539. 6539. Aí, professor, já coloca o meu também. Calma aí. Ó, acabei de mandar o convite para você, Márcio. Olha aí. Eu vou mandar as fotos de novo que eu mandei no grupo. Eu vou mandar de novo. E aí você visualiza. Quem foi o outro aí que falou do número? Fala aí. 9, 33, 17. 33, 17. 80, 35. 80. 35? 35. Isso, beleza. Fala o seu nome aí. Ramon. Ramon. Ó, mandei o convite para você também, Ramon. Já entra no grupo que eu vou mandar as fotos de novo aí para vocês visualizarem. Pronto, valeu. Valeu, professor. Alô. Ó, vamos... que eu entrasse aí, mano, tumultuando. Mesa mestre, Joe, Perigo, Mônica. Joe e Perigo é a mesma coisa, animal de jaula. Vou tumultuar mesmo. Ó, mandei de novo no grupo aí a foto, dá uma visualizada aí. Eu acho que só não foi na ordem, deve ter ido pela última que eu mandei até a primeira. Então, só dá uma olhadinha direitinho. Tenta acompanhar aí. Eu vou mandar a última foto aqui no caso. Eu vou colocar a porcentagem que eu estaria trabalhando, só para vocês entenderem nesse sentido da porcentagem. Professor, Oi. no caso da musculação, na fase do treino, no caso da musculação, seria... O que eu vou denominar aí? Porque não tem período competitivo, não tem nada assim. Então seria mais iniciação e depois... Você coloca competitivo, aí se você quiser colocar, você vai fazer aquelas divisões, competitivo, pré-competitivo e competição,
Só que aí na competição, nessa segunda fase ali, então, da divisão da competição, você pode colocar entre parênteses, por exemplo, período da avaliação física. Você pode colocar assim. Porque aí é um período de chave para saber se você alcançou seus objetivos. E aí você coloca o período da avaliação física. Entendi. Beleza. Bom? Ó, vou mandar a foto aí para vocês. Se tiver, eu vou mandar a foto, vou explicar, né? Vou mandar a foto e vou explicar, que aí pode estar um pouquinho confuso. A ideia vai ser mais ou menos isso aqui, ó. O primeiro que eu fiz aí ficou uma bosta. Então, desconsidera qualquer coisa aí, os garranchos aí do primeiro. Ó, o primeiro eu coloquei assim, por exemplo, força, potência e resistência muscular. Vocês viram que coloquei em cima, por exemplo, a porcentagem, só que eu vi que ficou meio feiozinho, aí eu, embaixo o segundo, da segunda semana, eu coloquei melhorzinho. Então eu coloquei força, velocidade, potência. E aí eu coloquei a porcentagem que eu estou trabalhando cada um. Então 70%, 15%, 15%. Aí depois na recuperativa, ó, força, 40%, 30%, velocidade, 30%. Então eu fui trabalhando mais ou menos assim. A ideia, e aí que é o tchan da coisa, tentar. Você colocou todo o seu trabalho ali de intensidades que você vai trabalhar, né? Então, ordinário, choque, recuperativo. E aí o que acontece? As suas porcentagens e as suas capacidades físicas têm que ser condizentes com esse estímulo. No caso da que eu mandei com vocês, se vocês perceberem, todas eu estou trabalhando com força. Por que eu estou trabalhando com força? Porque eu estou trabalhando com musculação. E musculação, a predominância do trabalho vai ser com exercícios de força. Então, sempre vai ser o primeiro. Porém, se vocês olharem, eu estou mudando as intensidades. Então, no período ordinário, eu usei 50% da força, porque é uma modalidade moderada, né? Uma intensidade moderada. Eu poderia até utilizar 60%, eu poderia utilizar 40%, porque eu estou trabalhando em estímulo mais moderado. Até, na verdade, 50% a 60% seria até melhor. Até 70% seria até um estímulo moderado, alguns falam, de utilização da força. Mas depois, no choque, eu trabalhei 70%. Mas por que você trabalhou dessa forma? E depois no recuperativo, 40%. Mas por que você trabalhou dessa forma? Porque é preparatório. Porque se fosse fase competitiva, no choque ali, eu trabalharia o primeiro, né, no ordinário. Eu trabalharia 70%, 80%. No caso do choque, eu trabalharia 90%, 95%. E no caso do recuperativo, 50%, 55%, 60% da força no trabalho. Então, olha, tenta entender do exemplo que eu dei agora. Eu estou juntando a fase de treinamento, se é preparatório, se é competitivo, se é transitório. Eu estou combinando com a intensidade que eu estou trabalhando com essas pessoas, se é uma intensidade leve, moderada ou severa ou intensa. E se eu estou fazendo as capacidades físicas, eu estou relacionando com essas duas vertentes aí, tá bom? Entenderam? Tranquilo? Dúvidas? Perguntas? Pelo que eu estou vendo aqui de fazer o gráfico, o que é mais complexo assim é o número de treinos de volume. Porque se você for para analisar o treino de competitivo, ele é fino, ele é só um resumo do que você preparou durante o ano. E é isso que eu acho que eu estou batendo meio de cabeça nesse gráfico. Aí tem que olhar calendário, essas coisas perante ao esporte, a modalidade. Exatamente, exatamente. Por exemplo, o período competitivo, o atleta ele não fica num período muito tempo, só que tem casos que ele fica bastante tempo, que nem esse daqui, ó, nesse gráfico mesmo que vocês estão visualizando. Ele está aí bastante tempo no período competitivo. Por quê? Ele deve estar fazendo sucessivas competições. Um jogo de futebol é sucessivas competições. Então o atleta toda hora está jogando futebol, ele está toda hora competindo praticamente. Então, por isso que o estímulo é sempre constante, vamos dizer assim. Só que isso acontece. Depois de um jogo de futebol, o que esse atleta faz? Ele vai para a recuperação. Aí, no dia seguinte, ele vai para o CT recuperar, fazer um trabalho na piscina, um trabalho... Se ele vai fazer um trabalho
de leve, em equipe, um coletivo bem leve, nada de grandes intensidades. Então, é um trabalho recuperativo, tá bom? Só que ele, depois do jogo, que foi de alta intensidade o jogo, ele teve esse trabalho recuperativo. Ficou claro para vocês? Sim. Então é isso aí. Vocês vão fazer esse macrociclo de 6 meses. Então dá 6 mesociclos, né? Vocês vão fazer, coloca a ponta ali os microciclos, fase de treinamento, intensidade e as capacidades físicas que serão trabalhadas ali. E se você quiser, e eu acho válido, trabalhar as porcentagens dessas capacidades para a gente entender como você mesmo, na verdade, entender as intensidades que você está trabalhando. Se você não... Ah, professor, pô, eu achei confuso esse negócio das porcentagens, eu não manjo muito. Então, coloque na ordem só. Força, primeiro, então coloca 1, força, 2, potência, 2, resistência, lá. Aí você coloca na ordem que aparecer. Eu vou considerar que o primeiro é o que você está trabalhando com mais intensidade, e o segundo é o que está trabalhando com menos intensidade, e o terceiro, menos intensidade. Tá bom? Um outro ponto... Aí é só por curiosidade, que é o que a gente vai fazer na próxima... não na próxima semana, mas no próximo atividade quanto a isso. Nessa é uma sequência aí de atividades. O que a gente vai fazer depois? Se vocês perceberem, o microciclo, eu só estou falando de semanas, que é a divisão de semanas. Só que a pessoa não vai treinar, ela treina por dia, né? São sessões de treinamento. Então, dentro dos microciclos, tem as divisões que são as sessões de treino. E essas sessões de treino pode variar. O aluno vai para a academia de musculação 3 vezes por semana. Então, ele tem 3 sessões de treino dentro do microciclo dele. Então, cada semana, ele treina 3 vezes por semana. O aluno, o meu atleta, ele treina 6 vezes por semana. Então, ele tem 6 sessões de treino dentro de um microciclo. E aí, isso é importante a gente só saber, porque a gente também faz esse trabalho de ordinário, choque recuperativo dentro dos microciclos. Então, tem aquele, por exemplo, o primeiro dia, segunda-feira, ele treina segunda, quarta e sexta. Segunda-feira eu dou um treinamento intenso. É um treinamento que o cara sai dali mancando. É bem tenso. Aí na quarta-feira ele vai estar cansado ainda da segunda. Aí eu dou um treinamento de baixa intensidade, recuperativo. E aí depois na sexta-feira eu dou um trabalho ordinário, moderado, porque ele ainda está se recuperando da segunda. Tá. O trabalho de choque de segunda-feira foi muito intenso. Aí eu dou um trabalho ordinário, tal, balanceado ali. E aí ele vai descansar sábado e domingo. E segunda-feira eu vou dar um outro trabalho de choque, por exemplo, sei lá. Então aí a gente faria muito desses trabalhos assim, tá bom? E a gente já está falando de sessões de treinamento. Só que isso vai ficar para uma próxima etapa. Tá bom, pessoal? Entenderam aí o trabalho, entenderam o que vocês vão fazer, dúvidas, perguntas. Se vocês quiserem fazer, que nem eu falei para vocês, no Excel, quiserem usar o Excel, porque aí vocês querem usar cores, querem usar uma diferenciação de maior, até para vocês terem esse modelo, para quando vocês se formarem, vocês já trabalharem com isso, vocês já ficarem treinando durante a faculdade, ou o restante da faculdade aí, com esse sistema de periodização, faça isso. É a melhor dica que eu dou para vocês, faça isso. Porque aí vocês têm como treinar bastante. No caso, deixa eu ver só. O que eu digo para vocês faça no papel. Se você for fazer no Excel, faça todo no papel o trabalho de vocês, coloque tudo o que vocês querem trabalhar e depois vocês jogam lá no Excel. E aí você faz o quê? No Excel você faz um modelo, cria um modelo. Esse modelo, você tem um nome, né? Você salva com um nome. E aí você faz um segundo arquivo. Utilizando aquele modelo, você preenche todos os dados. Aí você sempre vai ter um modelo pronto.
e aí esse modelo pronto, você vai sair trabalhando com todo mundo, porque aí depois o que você só faz dentro do trabalho de periodização? Você só alimenta a sua planilha. Você tem sua planilha pronta, você só alimenta e aí salva com o nome do aluno que está trabalhando ali. Eu estou trabalhando com a Beatriz. A Beatriz, ela gosta de trabalho de hipertrofia. Então, eu vou fazer um trabalho de hipertrofia. Eu pego minha periodização, já minha planilha que já está pronta, só coloco os dados da Beatriz, nome, que nem está nesse arquivo aqui, ó. Por exemplo, eu coloco o nome da pessoa, o nome do aluno, né? A data que ela iniciou o trabalho comigo, a data final, por exemplo, que é onde eu vou fazer a avaliação para saber se chegou o resultado. Então, a data final que a gente marcou um contrato, por exemplo. O objetivo geral de todo aquele trabalho. Então, o objetivo daquele mesociclo que a gente tem. E aí, os estímulos que vão ser predominantes. Os estímulos são ordinários, predominantes, porque ela é uma iniciante. Então, são estímulos de recuperação e ordinário, que são os predominantes. Eu vou dar estímulo de choque? Vou, mas em uma contagem vai ser muito menor do que os estímulos de recuperação. E aí você coloca o peso inicial, por exemplo, da pessoa, que são os dados básicos, né, do peso inicial, e o peso que ela deseja, por exemplo, que ela quer ganhar hipertrofia muscular, quer ganhar massa muscular. Ou você colocaria, assim, outros dados, outras coletas. A gente tirou circunferência de braço, então vamos pegar a circunferência de braço, coloco lá. Circunferência de coxa, né? Aí você coloca os dados para alimentar a sua própria planilha. Então, faça essa planilha. Pode falar. Não, pode continuar, pô. Falando com minha mão. Então, eu vou tirar do compartilhamento aí, ó. Entenderam o trabalho, entenderam direitinho. Vocês têm alguma dúvida, quer tirar a dúvida agora? Pode falar. Quando a gente tem que entregar esse trabalho, professor? Boa pergunta. Eu tinha esquecido disso. A pergunta é muito boa. Ó, o que vocês vão fazer? Vocês vão me entregar. Quem quiser já ir mandando para mim, professor, terminei já. Posso te mandar? Pode. Manda no WhatsApp mesmo. Manda a foto do trabalho. Aí manda o nome completo, porque aí eu vou somando. Eu vou só marcando lá na minha planilha e depois jogo a nota no sistema. Se caso você for fazer no Excel e quiser mandar, professor, fiz no Excel, posso mandar a foto ou posso mandar o arquivo do Excel para você? Manda no Excel também, manda no WhatsApp. E aí, o que você faz? Vocês têm até sexta-feira da semana que vem para entregar. Então, vocês têm uma semana aí para fazer. Pega o final de semana, já vai fazendo. Se vocês quiserem tirar dúvida, professor, estou com uma dúvida, posso mandar mensagem? Manda mensagem e aí eu vou tirando a dúvida de vocês, tá bom? Tá ok, obrigado. Por nada. Isso daí também era a minha dúvida. Mas tá tudo certo. Obrigado. Eu esqueci de falar, né? Eu esqueci de falar. Pera aí, mano. Cala a boca. Nem começou a fazer, certeza. Então, Ô, professor, pode falar. Você vai passar mais alguma coisa agora? Não. Que eu vou precisar dar uma saída, que eu tenho que ir na escola da minha filha levar também os trabalhos dela. Não. Usa a máscara. Leva álcool gel pra usar. Se cuida, pelo amor de Deus. Tá perigoso. Que eu tenho que sair já para levar, por isso que eu tô perguntando, que eu tenho que arrumar as coisas aqui dela para levar. Não. Pode ficar tranquilo. Ó, o vídeo, esse vídeo aqui, eu já vou compartilhar no WhatsApp. Às vezes, vocês... o vídeo aí, eu mostrei algumas coisas que vocês ficaram na dúvida. Assistam um vídeo. Eu já vou subir para o YouTube, já mando o link no WhatsApp para vocês, então vocês podem reassistir quantas vezes quiserem. Tá bom? Beleza, professor. Valeu. Falou. Bom final de gente. semana. Então é isso aí. Bom final de semana para todos, bom descanso. E só uma coisa, no YouTube, depois eu vou mandar alguns vídeos lá, que são de aulas da sessão 3, mas depois vocês vão assistindo com calma também. São que nem os vídeos que eu já mandei lá, então são bem explicativos. Eu vou alimentar lá no YouTube com essas aulas, tá? Pode falar. Professor, de quanto tempo mesmo você quer? De um mês? De 6 meses? Eu fiquei em dúvida. Não, eu quero de 6 meses. 6 meses. De 6 meses. 6 meses, Tá, então okay, no total
dá 6 mesociclos. São 6 mesociclos. Ô, Neném, não tem Netflix, Neném. Cada mês vai ser um mesociclo. Não tem. O tio tá falando que não tem, porque não tem. Ih, professor, espera aí que é eu isso? não entendi, professor. Eu não entendi. Tem um Não bebê tem. falando aí. Presta atenção. Tá. Se não tiver, você vai ficar de castigo. Calma aí. Tá bom? Calma aí, professor. Tá rolando uma Se não treta aí, tiver, você vai professor. ficar... Espera aí. Eu desliguei o microfone do Daniel. Tava rolando a treta aí. Bom, Ó, vamos lá. Eu vou bacana. explicar. Vai lá. Eu vou explicar. Então, a divisão que eu pedi para vocês são de 6 meses. A gente vai usar, cada mesociclo vai ser um mês. Então, no total, você vai fazer 6 mesociclos, tá bom? Então, cada mesociclo tem tem 4 microciclos. Então, você vai ter, que nem no desenho que eu na foto que eu mandei, se você quiser abrir umas fotos aí, vai ficar assim, ó. Eu coloquei no caso mesociclo 1, 2, 3 e 4, porque é o que coube na minha folha. Ah, professor, na minha folha aconteceu a mesma coisa. Então, você vai pegar uma outra folha e vai fazer só o mesociclo 5 e 6, tá bom? Certo. E aí eu tem fiquei confuso por causa disso daí. Ah, entendi. Aqui no caso eu só coloquei 4 porque é o que coube na minha folha, foi para poder só dar esse exemplo para vocês. Tá bom? E aí eu posso escolher. Aí podemos usar qualquer modalidade, né, professor? Isso, qualquer modalidade esportiva. Se você quiser também, ó, e aí é uma dica que eu dou para vocês. Se vocês quiserem colocar qual fase que é aquele esporte. Por exemplo, professor, eu adoro natação, só que eu vou trabalhar com uma gestante. Então, você está falando de intensidades bem moderadas, você não dá intensidades altas. Então, aí é um trabalho específico. Então, use isso como um desafio. Eu vou trabalhar com natação, só que é com iniciantes, é com crianças. Aí você coloca a faixa etária tal. E quanto mais informações você der, é melhor para você. Porque você sabe pautar aquele trabalho. Porque não é uma pessoa adulta que sabe nadar, é uma pessoa que tem medo de água. Ela tem fobia de água. Então, vocês entenderam mais ou menos? Coloque mais ou menos o perfil daquele público que você está trabalhando. Eu vou trabalhar com beisebol. E o perfil são masters, são idosos, acima de 50 anos, 60 anos. Eu vou trabalhar com eles. E aí, então, você coloca a faixa etária e você alimenta com mais informações. Mas é livre, vocês vão colocar qualquer modalidade esportiva, qualquer categoria, qualquer idade, qualquer coisa ali, vocês que vão decidir. Tá bom? Tá bom, então. Ok, professor. Então, fechou. É isso aí, pessoal. Dúvidas, perguntas, fiquem à vontade, pode fazer. Se não tiver dúvidas e perguntas, a gente se vê na próxima. Tá tudo certo, professor. Obrigado, viu? Ok, professor, obrigado. Então, obrigado. Nada, que isso, gente. Eu vou encerrar a gravação já e já vou subir para o YouTube. Então, até a próxima aí. Tchau, tchau. Tchau. Falou, professor. Um abraço. Márcio, melhor parar, Márcio. Ô, Cuquifu, fica de boa aí, ó. Eu te pego no